O Eduardo Geada começa em 1968 a sua atividade como crítico de cinema em diversas revistas. Na Seara Nova, no Vértice, Vida Mundial, A Capital, República, entre outras. Como é que nasceu esta vontade de escrever sobre cinema e como é que se tornou crítico de cinema? Bom, a vontade de escrever sobre cinema começou quando frequentava a Faculdade de Letras de Lisboa. Nessa altura comecei também a frequentar o Cineclube Universitário e depois até cheguei a fazer parte da direção. E nós no Cineclube fazíamos todas as semanas uma sessão ao fim da tarde, para a qual preparávamos um texto chamado texto de apoio, que servia sobretudo para provocar um debate depois das sessões. Normalmente traduzíamos esse texto de revistas de cinema francesas. A partir de certa altura, eu e alguns colegas meus começámos a ter a iniciativa de escrever nós próprios os textos, porque os debates eram sempre muito acalorados. Passávamos sobretudo filmes europeus ou que estavam disponíveis nas distribuidoras ou que nos eram concedidos pelos institutos de cultura e raramente passávamos filmes americanos porque o cinema americano era considerado muito conservador e não propiciava debates tão animados, digamos assim. Sobretudo porque nos anos 60 havia uma forte cultura de protesto nas associações académicas e portanto, no próprio Cineclube, grande parte dos meus colegas era gente entusiasta, que militava, digamos assim, em movimentos de esquerda, etc. E isso começou a ter alguma influência em mim. Mais tarde, durante o serviço militar, conheci também alguns colegas com quem tinha oportunidade de falar muito de cinema. E, de facto, eu lembro-me que nessa época, tanto no Cineclube como nesse período do serviço militar e até noutras atividades fora destas instituições, havia, por exemplo, nos cafés, às vezes, tertúlias para discutir o cinema, e essa dinâmica dos cineclubes e das tertúlias foi muito importante, porque quando discutimos, falamos sobre cinema e escrevemos, o cinema adquire uma outra dimensão dentro de nós. Contribui, de facto, para iluminar alguns problemas da vida cotidiana dos quais ainda não temos experiência. E, portanto, eu lembro-me que o clima cultural que se vivia nessa época era muito fértil nesse aspecto. Um dos colegas com quem eu falava muito de cinema no serviço militar, eu fiz o serviço militar no Estado-Maior, que então estava localizado no edifício que é hoje o Museu Militar, ali em Santa Apolónia, foi o Abílio Hernandes, que mais tarde fundou uma associação de estudos artísticos na Universidade de Coimbra e que na altura me convidou para escrever na revista Vértice. Outros amigos da atividade cineclubista foram, por exemplo, o Manuel Machado da Luz, que entretanto escrevia crítica na Seara Nova e que me convidou para escrever para a Seara Nova, e o Rodolfo Iriarte, que viria a ser chefe de redação da Capital, onde eu durante muito tempo exercia crítica de cinema. Bom, o gosto pelo cinema é anterior. Digamos que desde a minha adolescência que eu sempre gostei muito de cinema. Eu frequentei, o liceu que eu frequentei foi o Gil Vicente, que fica na Graça, ainda hoje existe. E ia com muita frequência, às vezes à tarde, ou quando não tinha aulas, ou quando podia escapar, a um cinema de bairro chamado Royal, que infelizmente hoje, como muitos outros do mesmo género, está transformado num supermercado. E o Royal, como acontecia nessa época com as salas de reprise, fazia duas sessões, uma à tarde e uma à noite, eram sessões duplas,
e grande parte dos filmes que passava ou eram comédias e melodramas, mas sobretudo eram filmes de ação. Eu vi muitos filmes americanos do John Ford, do Raoul Walsh e do Michael Curtiz no Royal, e muito antes de sequer conhecer o nome dos realizadores. Mais tarde, quando comecei a sistematizar os estudos sobre cinema, lembrava-me de ter visto já aqueles filmes nessas sessões. E, portanto, foram filmes que me influenciaram muito, porque na juventude nós temos tendência, e penso que isso é positivo, para acreditar nos heróis que, ao lutar por causas justas, transformam o mundo. E eu ficava, de facto, muito fascinado com aquele tipo de cinema. Bom, o desejo e a oportunidade de fazer filmes apareceu um pouco mais tarde, sobretudo já depois de eu estar a escrever crítica de cinema nos jornais e revistas. O ator Artur Semedo um dia telefonou-me para se encontrar comigo. E ele tinha regressado há pouco tempo do Brasil, onde tinha estado durante muito tempo a desenvolver a sua atividade como ator. Eu não o conhecia pessoalmente, conhecia-o de ter visto 1 ou 2 filmes que ele fez com o Bruno do Canto e com o Manuel Guimarães, mas encontrei-me com ele, simpatizámos muito um com o outro e ele queria reiniciar a sua carreira de ator de cinema em Portugal e queria começar com um novo cineasta, ou um cineasta da nova geração e não com os cineastas a que estava habituado. E desafiou-me a fazer um filme. E foi assim que surgiu o projeto da Sofia. Sim, porque em 1973 o Eduardo Geada estreia-se na realização desse mesmo filme, do Sofia ou a Educação Sexual, um dos últimos filmes a serem proibidos pela censura, estreando só após a Revolução. Um filme que dá a ver e a sentir sem realmente mostrar. O que é que o levou a realizar este filme? Bom, exatamente, o filme foi rodado em 1973 e estreou depois do 25 de Abril. Como disse, a premissa inicial do filme era tentar mostrar de forma alusiva, digamos, uma certa hipocrisia moral da classe dominante que então concordava com a ideologia do Estado Novo em sentido lato. E o filme, digamos, procurava apresentar algumas diferenças em relação ao cinema dominante na época, mesmo ao nível do chamado cinema novo. E por isso é diferente, por exemplo, ao nível do conteúdo, uma vez que as questões de caráter sexual eram sistematicamente reprimidas no cinema português, de resto por razões óbvias de censura. Tentava e penso que fez, escapar, digamos assim, ao estilo do cinema americano clássico, do contracampo sistemático e dos planos curtos, e até mesmo de algum cinema novo europeu. E por isso é um filme que aposta deliberadamente numa luz muito contrastada, aposta numa falta de verosimilhança psicológica, em planos longos e sobretudo numa voz off sistemática que procura projetar, digamos, a interioridade dos personagens. E de facto, ao nível da mise-en-scène, o que ele procurava era, digamos, um jogo, também pode dizer-se de caráter erótico, entre aquilo que era mostrado e aquilo que não era mostrado. E, de facto, o dispositivo de mise-en-scène que eu concebi visava, sobretudo, dar a mostrar aquilo que não se vê. E a maneira de conseguir isso era fazer com que muitas coisas importantes se passassem fora de campo, embora aquilo que se vê nas imagens sugerisse o que se poderia estar a passar. E penso que tem a ver também com uma concepção que eu tinha na altura do erotismo, que era a de que o erotismo se baseia sobretudo no imaginário e não na realidade. E, portanto, quando o objeto da obsessão erótica se concretiza, digamos assim, essa obsessão tende a desaparecer. E no caso do cinema, que é por excelência um meio estritamente visual, em que as coisas nunca se realizam, eu apostava nesse jogo sistemático
sistemático daquilo que se mostra e daquilo que se oculta, tentando conjugar, digamos assim, o campo e o fora de campo como sendo elementos indissociáveis da mise-en-scène. E creio que nesse aspecto, pelo menos, que o filme é concebido e talvez até é original para a época. O Eduardo pode-me falar como é que eram os meios de produção no cinema nessa época? Pela experiência pessoal que eu tenho no Sofia, posso dizer que em relação àqueles que existem hoje eram escassos. Mas a produção do Sofia tinha uma particularidade, que era o facto de o Artur Semedo não tinha disponibilidade de verbas e, portanto, nós tínhamos uma produção muito contida. Conseguimos fazer o filme porque conseguiu crédito nos laboratórios da Oliceia, conseguiu crédito e até algum avanço sobre receitas na distribuidora da Operfilm para conservar os direitos da distribuição, conseguiu que a equipa e os atores trabalhassem por preços muito inferiores aos que eram praticados usualmente e, portanto, eu tive que preparar bem o filme para cumprir o plano que estava estabelecido e não arranjar despesas extra. E devo confessar que hoje, à distância do tempo, uma coisa que não só me surpreende, mas sobretudo que me deixa ficar muito sensibilizado, foi o facto de todos os atores e toda a equipa técnica ter trabalhado com um jovem sem experiência, mas sempre com inteira confiança, e sem os quais eu não teria conseguido fazer o filme. Neste período de regime fascista e de censura, em termos gerais, como é que se trabalhava na imprensa e no cinema, visto existir a PIDE e haver perseguição aos artistas, às editoras? Eu acho que a censura estava omnipresente na imprensa e no cinema. E, por vezes, devo confessar que, para mim, era surpreendente e arbitrário o tipo de cortes que faziam. Quando eu escrevia para o jornal A Capital, eu reunia ocasionalmente com o Rodolfo Iriarte e ele mostrava-me alguns cortes que tinham sido feitos no jornal, não é? Alguns com alusões, obviamente, críticas ao regime, outras nem tanto, mas a verdade é que eles estavam muito atentos. No que me diz respeito aos cortes de artigos que eu fiz, eu lembro-me, por exemplo, de uma crítica que fiz ao filme O Salto, que é um filme que aborda a imigração clandestina dos portugueses para a França. Bom, o filme não tinha sido proibido e, portanto, pensei que não havia problemas em falar à vontade do filme, restringindo-me àquilo que estava no filme. Mas houve um parágrafo em que eu citava alguns dados estatísticos da imigração portuguesa e, ao mesmo tempo, também das condições de vida que levavam muitos trabalhadores a passar a fronteira a assalto. Apesar de serem dados conhecidos, porque eu consultei-os em publicações da época, a censura cortou todos os considerandos que não tivessem a ver diretamente com o filme. Para mim foi uma surpresa. Uma outra que me aconteceu também foi um artigo que eu fiz sobre as salas de arte e ensaio. Nessa altura começaram a aparecer muito, sobretudo em França, as salas de arte e ensaio que eram dedicadas ao cinema de autor, e eu aproveitei para escrever um artigo em que fazia a diferença entre o cinema de autor e o cinema clássico, e depois acabava o artigo com um parágrafo em que lamentava haver tão poucas salas de arte e ensaio em Portugal. O parágrafo sobre as considerações das salas de arte e ensaio em Portugal foi todo cortado. Também nunca consegui perceber porquê, porque aquilo não via as implicações políticas que tinha uma consideração daquelas, mas a verdade é que foi cortado. Lembro-me também, isto apenas para dar exemplos do que se vivia na época, de uma exibição de um filme do Ingmar Bergman no Monumental, que em determinada altura começou a passar uma sequência inteira sem legendas, ao ponto do público começar a bater com os pés no chão, a fazer barulho em manifestação de protesto. Bom, o que tinha acontecido, eu depois vi mais tarde a ler os diálogos do filme. O filme era o Persona, e há uma sequência em que uma personagem feminina conta à outra um episódio erótico que lhe aconteceu na praia com os desconhecidos. As legendas dessa sequência foram todas suprimidas. É claro que, como o público não sabia falar sueco, o filme podia passar com os diálogos em sueco sem problema. Agora, a tradução é que não passou e, portanto, tornava óbvio que tinha havido ali uma alteração.
Mas o exemplo mais caricato de que eu me lembro aconteceu com o animatógrafo do Cunha Teles. Quando o Cunha Teles fundou a distribuidora Animatógrafo, ele convidou-me para traduzir e legendar alguns filmes. Lembro-me em particular de dois, que foi o Ivan o Terrível, do Eisenstein, e o Peregrinação Exemplar, do Bresson, do Robert Bresson. Para mim, foi uma surpresa, deixaram passar o Ivan, provavelmente, apesar de ser um filme russo, mas como era um filme de caráter histórico, portanto já não afetava, digamos, a atualidade, o filme passou sem problemas. O filme do Bresson, em contrapartida, foi proibido, o que obrigou o animatógrafo a fazer um recurso, etc. Eu penso que o filme só chegou a estrear depois do 25 de Abril, que aquilo ficou... Então, porquê é que a censura tinha proibido o filme do Bresson? Tinha proibido o filme do Bresson porque entendia que o filme sugeria relações sexuais entre a rapariga e um burro. Quer dizer, e o filme do Bresson é ao contrário disso, é uma parábola sobre o sofrimento e a virtude, uma coisa sublime, até porque o próprio Bresson, pessoalmente, era um homem religioso, conservador, etc. Portanto, tanto eu como o Cunha Teles ficámos absolutamente de cabelos em pé, porque só uma mentalidade muito perversa é que pode ver no filme uma aberração desta natureza. E, portanto, era este clima de censura um bocado absurdo, às vezes, que nós vivíamos nessa época. Participou no filme coletivo As Armas e o Povo, em 75, e que foi também um dos realizadores e que ilustra os dias que decorreram entre o dia da Revolução e o 1º de Maio. Pode contar-me como foram estes dias para si? Bom, sim, foram dias exaltantes, como deve imaginar. Tínhamos manifestações, encontros, discussões, debates, polémicas intermináveis, portanto era um período febril. E o filme As Armas e o Povo reuniu praticamente todos os realizadores e técnicos que quiseram aderir ao projeto, não é? Havia várias equipas espalhadas por Lisboa durante esse período, que foram recolhendo imagens. E As Armas e o Povo é um filme que talvez represente bem aquilo a que na época dos anos de Abril se chamava o cinema de intervenção, que era um cinema que visava não apenas, digamos, mostrar o que estava a acontecer, mas ser uma testemunha ativa e até participativa dos próprios acontecimentos. Porque eu lembro-me que havia situações em que a presença de uma câmara de filmar era pretexto para as pessoas, elas próprias, se começarem a manifestar e ter mais calor na maneira como se mostravam à imagem. E, portanto, o cinema militante, digamos que é um cinema que esteve sempre muito ligado, digamos, à própria dinâmica dos acontecimentos que filmava. Pode dizer-se, aliás, que a maior parte dos documentários feitos na época de Abril visava prioritariamente contribuir para a consciencialização política do público, disso não há dúvida, não é? O filme documentário era sobretudo um modo de nós também participarmos nos acontecimentos. E não é por acaso que nessa altura corria muito um slogan que se tornou um clichê depois, que dizia: a câmara é uma arma. Ou seja, o que dava a ideia nítida de que o ato de filmar e de registar os acontecimentos que estavam a ocorrer na época era também um modo do próprio cinema ser um fator de intervenção social. Portanto, o cinema militante era sobretudo isto, e As Armas e o Povo é um filme típico dessa época, é um filme típico deste espírito, digamos assim, do espírito de Abril, que se prolongou noutros filmes que se fizeram no mesmo período. Entretanto, em 1976, o Eduardo Geada licencia-se em Estudos Anglo-Americanos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e no mesmo ano parte para Londres para fazer uma pós-graduação em Film Studies no Slade School of Fine Art em London College University, como bolseiro da Fundação Carlos de Gulbenkian. Intercalava a sua carreira de cineasta com a de investigador. E como é que conseguia conciliar todo este trabalho? Bem, eu acho é que aos 30 anos nós conseguimos o impossível. Bem, ainda hoje tenho um pouco de dificuldade em explicar como é que arranjava tempo e energia para fazer tanta coisa. Mas acho que quando trabalhamos com paixão
em projetos que desenvolvemos com autonomia e independência, de facto, arranjamos forças e energia. E, na verdade, eu a partir dessa época comecei a trabalhar, quer dizer, o meu trabalho como cineasta era feito de forma intermitente, até porque não havia condições financeiras no país para nós termos uma atividade de realizadores permanente, não é? As verbas do então Instituto Português de Cinema não chegavam para todos e para tudo. E, portanto, como muitos colegas desse período, alguns de nós, pelo menos, arranjaram ocupações paralelas ao cinema para ganhar a vida. Eu comecei, por um lado, a dar aulas, porque nessa altura escrevia muito menos. Fiz alguns filmes de publicidade que me permitiram criar condições para continuar a estudar. E, portanto, digamos que à distância dos anos, apesar de todas as contrariedades e todas as dificuldades, creio que não tenho razões para me queixar, porque sempre fiz aquilo que queria, aquilo que me entusiasmava, com inteira independência. O filme A Santa Aliança, de 77, selecionado para a quinzena dos realizadores do Festival de Cannes, fala de classes sociais opostas. Por um lado a burguesia e por outro lado a experiência teatral e a suas gentes. José de Matos Cruz disse: A Santa Aliança é um dos poucos filmes de cinema militante português dos anos 70. O chamado cinema militante era sempre retratado no documentário. Pode falar-me sobre este filme e o que o levou a realizá-lo? Sim. Bom, a Santa Aliança é tipicamente um projeto que nasce do ambiente social da época, não é? Ele foi escrito e filmado praticamente em cima dos acontecimentos que servem de pano de fundo à história. Digamos que o filme foi feito sem distância histórica em relação àquilo de que eu estava a falar, e talvez por isso eu me tenha precavido, embora o objetivo fosse outro, me tenha precavido de incluir no filme acontecimentos que eu próprio podia ter filmado nas ruas e digamos, nos sítios que manifestavam essa revolta popular da época, que visava, por um lado, consolidar o 25 de Abril, mas aquela unidade anterior ao 25 de Abril, que se pode designar por uma, digamos, por uma qualificação genérica de antifascismo, começou a quebrar. Uma questão é ser antifascista, a outra questão, muito mais complicada, é saber qual vai ser a alternativa ao antigo regime. E, portanto, as alternativas começaram a surgir e as contradições sociais aumentaram. E, portanto, o filme também mostra, ou tenta mostrar de um modo, em microcosmos, essas contradições através de dois grupos distintos, que têm, obviamente, pontos de conexão na história, que é, por um lado, um grupo teatral que ocupa um teatro no Parque Mayer e que está a fazer uma revista que contém alguns números, digamos, de exaltação revolucionária, de apoio às Forças Armadas, etc. E digamos que o ambiente revolucionário, não é por acaso, está todo concentrado em cima de um palco e dentro de um teatro. Enquanto que, digamos, a sobrevivência, a permanência, digamos, do estilo de vida burguês e do capital financeiro é mostrado numa intriga um pouco melodramática fora do teatro. O meu objetivo era criar um certo efeito de distanciamento, no sentido brechtiano do termo, mostrando que, de facto, a realidade revolucionária de que ouvíamos falar nos meios de comunicação e que nós víamos nas ruas era uma imitação daquilo que se passava em cima de um palco, de um teatro. Quer dizer, e que a tendência da degenerescência do período revolucionário era mais teatral do que propriamente real. O que eu penso, enfim, agora com a distância dos anos, não é, talvez seja fácil dizer que é um aspecto premonitório do filme, mas eu já tinha um pouco o sentimento dessa época, e também os 2 anos que mediaram entre o período da rodagem e o período da conclusão da montagem permitiram-me afinar isso.
essa hipocrisia, esse engano e essas contradições reveladas pela parte da história ligada à família do banqueiro são sempre pontuadas ao longo do filme por cortinas de teatro que fecham e abrem à frente da própria realidade. Quer dizer, como se tudo aquilo não passasse de uma representação, como se tudo aquilo não fosse uma ocultação do que verdadeiramente se estava a passar. E a pergunta final que nós podemos levantar acerca do filme, como um todo, é saber se aquelas ilusões que foram criadas pelo período de Abril não irão terminar quando a cortina de teatro fechar. É preciso dizer, em primeiro lugar, que o documentário que se fazia nessa época, pelo menos o que eu fazia, já não se filiava no cinema de intervenção. Já não era um cinema militante e muito menos pretendia ser um cinema político. Evidentemente que o documentário tem uma ponderação de caráter pessoal, mas já não era, digamos, a militância do período de Abril. E nesse sentido pode-se dizer que o que eu pretendia de facto era, através do documentário, compreender melhor e conhecer melhor o país e as suas gentes. Eu fui sempre um menino educado na cidade, conhecia mal o interior do país e a maior parte desses filmes que fizeram parte da série foram filmados em zonas do país que eu praticamente só conheci quando lá fui filmar. E, portanto, foi para mim uma surpresa muito grande, no sentido em que cada peça de documental que eu fiz foi um processo de aprendizagem e gostei imenso de trabalhar nesse projeto. Claro que, dito isto, é preciso nós não esquecermos que o documentário é sempre um produto de uma construção discursiva da realidade. Quer dizer que nós não podemos separar a realidade do documentário dos procedimentos técnicos do cinema, da linguagem cinematográfica e, sobretudo, o que é mais importante, do ponto de vista do realizador. E, portanto, há essa simbiose. O que procurei fazer, sobretudo, foi criar, durante as filmagens, uma relação de empatia com as pessoas que filmei e que eu esperava que se estendesse ao público. Apesar de ter feito poucos documentários, o meu princípio no documentário obedecia a uma visão ética do documentário que, a meu ver, não é negociável. Eu fui sempre contra o documentário que se serve daquilo a que vulgarmente se chama os apanhados, que é filmar as pessoas sem as pessoas saberem, filmar as pessoas sem as pessoas darem autorização e, como a gente vê muitas vezes na televisão, preparar perguntas que são autênticas rasteiras que levam as pessoas a dizer aquilo que não querem. Os meus documentários foram feitos sempre com a inteira cumplicidade das pessoas que intervieram e, nesse sentido estrito, eu posso dizer que foi uma tentativa de os compreender e de aderir à realidade do país. Filmes que eu falei aqui, filmes de documentário, há algum que queira destacar? Sim, eu já não, há um que, aliás, eu tenho um certo no YouTube que é muito visto, que é feito, agora não me lembro o nome, é feito numa sociedade de recreio de uma cidade dos arredores, da outra margem do rio. Eu penso que ainda existem, mas nessa altura era muito comum. As sociedades de recreio eram clubes de bairro onde as pessoas preparavam as festas dos santos populares, onde havia todas as semanas bailaricos. Chamava-se damas ao bufete, exatamente, lembro-me agora, porque era uma expressão muito típica da época. A meio do bailarico, normalmente o tipo que estava a tocar música parava ao bailarico e dizia: agora damas ao bufete, que era para o pessoal ir comer e beber qualquer coisa. E eu não conhecia bem pelo interior esses clubes, vi-os em vários locais do país e fiz um documentário só sobre uma dessas sociedades de recreio e com uma dança que eles costumavam lá fazer,
que eu nunca tinha visto antes, mas chamada Dança à Paz, que era uma coisa com uma coreografia muito popular, em que toda a gente participava, e gostei imenso de fazer esse documentário.